Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos falar hoje aqui, vamos bater um papinho aqui sobre fazer o meu veredito, uma pequena análise, o meu veredito a respeito de uma obra que eu gosto bastante, que eu acho que é fundamental para quem gosta de histórias em quadrinhos de super-heróis, tá? É O Relógio do Juízo Final, do Geoff Johns, do Gary Frank, tá? E do Brad Anderson também, né? Tá? Que essa aqui é a edição de luxo que a Panini lançou em 2021, se eu não me engano, 2021. Mas você ainda consegue comprar se você tiver interesse, tá? Antes saiu isso aqui em fascículos, né, em 12 edições, que compõem aqui, são 12 edições, e depois saiu essa edição completa aqui. Muito bem. Como vocês devem saber, a maioria deve saber, quem é fã de quadrinhos deve saber, o Relógio do Juízo Final é baseado em Watchmen. Watchmen, uma obra clássica, ultra clássica já de quadrinhos, de 1986, do famoso Alan Moore e do grande artista que é o Dave Gibbons, tá? Baseado nesse universo paralelo aqui de super-heróis, que era essencialmente uma crítica muito ácida, muito dura, muito rigorosa com o universo dos super-heróis, escrita pelo Alan Moore, né? Num momento em que o mundo passava por uma crise que eu acho que nunca deixou de existir, né? Agora nós temos aí a guerra da Ucrânia, nós temos a guerra em Gaza por causa do Hamas, aquela coisa toda. Então, isso aí nunca desapareceu. Mas nesse momento aqui, o mundo meio que acordava para essa coisa toda. Ainda se discutia muito os efeitos da guerra nuclear, né, das bombas. Isso tudo faz o Watchmen ser uma obra fundamental para você analisar, para você refletir sobre o universo dos super-heróis. A visão do Alan Moore é extremamente crítica, crítica no sentido negativo, né? É extremamente ácida, extremamente dura sobre esse universo, tá? É um universo paralelo ao universo da DC Comics, isso foi lançado no selo Vértigo, se eu não me engano, naquela época, e não tem nada a ver com o universo do Super-Homem, do Batman, Mulher Maravilha, apesar de ser da mesma editora, tá? Mas a DC Comics, depois, muito tempo depois, achou que esse material não poderia ficar parado no tempo. Esses personagens tinham muita força, tinham muita personalidade, despertaram o interesse. Tanto é que foi feito um filme, existe um longa-metragem falando de Watchmen, e realmente é um longa-metragem muito legal, muito bom mesmo, que responde perfeitamente, corresponde perfeitamente a essa obra aqui, tá? É bem fiel, tá? A narrativa de Watchmen não chega a ser complexa, mas ela você não é literatura para criança, para adolescente, não é. É literatura para adulto, que vai visualizar um pouco além do que está sendo contado aqui, vai enxergar as críticas, né, e a visão muito negativa do Alan Moore sobre esses super-heróis, que é aquela questão do poder, né? Quando você tem muito poder, você corre o risco de ser corrompido por ele. E é isso que ele mais ou menos traça aqui em Watchmen, com muitas críticas e críticas muito pertinentes, tá? Também não vamos deixar. Agora, é uma visão muito cínica, é uma visão muito negativa, extremamente negativa. Eu ressalto isso porque isso é muito importante para você analisar o Relógio do Juízo Final, tá? Aqui a arte do Dave Gibbons é uma arte muito retratista, é uma arte que não tem muita caricatura, muito mais próxima da nossa realidade, muito mais fiel, né? As tomadas, os ângulos escolhidos, a própria fisionomia, as expressões. O Dave Gibbons é um gênio desenhando expressões fisionômicas, é muito intenso mesmo e muito realista, tá? No sentido da arte que eu estou falando. E aqui a visão bem negativa, inclusive o final é bem trágico. Quem vê sabe que é um final trágico, surpreendente, mas trágico. Muito bem. O Relógio do Juízo Final é a tentativa da DC Comics de resgatar esses personagens com tanta bagagem para o universo da DC, o universo normal da DC, digamos assim, né? Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, aquela coisa toda. Bom, e aqui eles chamaram, eu acho que eles acertaram bem. O autor que escreve essa história é o Geoff Johns. O Geoff Johns
Não é um dos meus autores favoritos, não é. Mas é com certeza um dos autores que mais conhece os detalhes, as minúcias do universo da DC Comics. Então é um dos caras que tem mais competência para fazer um trabalho desse aqui, que é um trabalho que, primeiro, busca o universo de Watchmen, do Alan Moore, para o universo da DC. Inclui ele. Beleza. Além disso, ele tenta fazer ele tenta resgatar alguns erros editoriais que a DC veio cometendo nos últimos anos, na opinião da DC, tá, gente? Não é na minha opinião, não. Na minha opinião, eu acho que aquela mudança que foi feita em Guerra nas Infinitas Terras foi uma mudança necessária, porque o universo da DC tinha muita idiosincrasia, muitas coisas que não encaixavam nunca, Terra 1, Terra 2, Terra não sei o que, aquilo ali era chato de você ler, você tinha não sei quantos Batman, não sei quantas Mulheres Maravilhas, não sei quantos Super-Homem, eu achava aquilo muito chato. Então quando surgiu Guerra nas Infinitas Terras, que aliás eu vou gravar um vídeo falando sobre Guerra nas Infinitas Terras, eu achei genial, achei sensacional. Só que, editorialmente, depois de Guerra nas Infinitas Terras, a DC também precisou fazer novos relançamentos, novos, sei lá, remakes, várias mexidas, porque periodicamente a gente sabe que esse mercado, como qualquer mercado, ele cai num certo declínio, ele cai num certo marasmo, ele começa a não vender mais como vendia anteriormente, por uma série de razões. E a ideia de alguns não é mexer no conteúdo das histórias, nas artes, não. É fazer uma grande reformulação, vamos mudar tudo, vamos começar do zero para pegar um público mais novo, porque o público que gostava já está ficando com mais idade, como eu, por exemplo, né? E já não quer mais ler essas histórias em quadrinhos, não é bem isso não, tá, gente? É lógico que a editora tem que trazer um público mais novo, tem que refrescar, é claro, é óbvio. Então eu concordo, mas não sei se é por esses grandes renascimentos, né, cara? A DC tem um festival de renascimento. Não sei se isso aí é a melhor ideia, não. Eu acho que você pode, mantendo a cronologia, e fazer histórias que não fiquem eternamente rebuscando coisas que já existiram antes. Conte histórias sem precisar de tantas referências ao passado. Mas é exatamente no sentido contrário a isso aí que a DC e o Geoff Johns se aproveitaram ao fazer o Relógio do Juízo Final. Eles quiseram consertar o que eles chamam de erro, que seriam renascimentos anteriores, onde alguns personagens deixaram de existir, porque eram muito repetidos mesmo. As terras, né, deixaram de existir, passou a existir só uma terra, um universo, né? E eles tentaram fazer através desse aqui. Então, é um projeto grandioso, provavelmente um dos maiores que eu já vi nos relançamentos da DC Comics, o Relógio do Juízo Final. E é um projeto muito ambicioso também, né? Além disso, ele remexe muito o passado dos personagens da DC Comics, exatamente para tentar reposicionar todo mundo, na verdade, no passado. O Relógio do Juízo Final, na verdade, é uma retomada daquelas origens da DC Comics anteriores à Guerra nas Infinitas Terras, anteriores aos anos 80. Tá? Então voltou a ter todos aqueles universos, aqueles planetas, tal, aquela coisa toda. Não sei quantos Super-Homens, não sei quantos Batman, não sei quantas Mulher Maravilha, enfim. Tudo bem, deixa pra lá. Então é um projeto ambicioso, tá? Bom, vamos ao lado positivo disso aqui. Primeiro eu vou falar da edição de luxo da Panini Comics, que está excepcional, muito bacana, capa dura, papel couché de alta qualidade, impressão ótima, tradução muito bem feita e essa coisa toda. Depois eu tenho que falar, logicamente, da arte, né? Aqui no Watchmen, a arte é o Dave Gibbons. E o que a gente mais gostaria é ter o Dave Gibbons desenhando aqui, seria, né, o ideal, né? Mas eles deram um passo além, na minha opinião. Porque dentro do estilo do Dave Gibbons, dentro do estilo, que é esse estilo mais retratista, mais fotográfico, mais fiel, mais próximo da realidade, da anatomia humana, dos cenários, o Dave Gibbons é um gênio, mas o Gary Frank é ainda melhor, tá?
Se é possível, o Gary Frank ainda é melhor. E a arte aqui está absolutamente incrível. Incrível mesmo. O Gary Frank, inclusive, nitidamente, ele foi lá, releu isso aqui e viu como é que era a diagramação que o David Gibbons fazia, aqueles quadrinhos em série. Vou ver se eu acho uma página aqui bem que exemplifique bem isso que eu estou falando. Que é a diagramação muito próxima aqui. Isso aqui, por exemplo. Olha aqui, ó. Essa diagramação bem básica mesmo, pode se chamar até de antiga, né? Que é uma diagramação bem básica de quadrinhos, mas muito cinematográfica. Olha a sequência aqui das tomadas se aproximando da grade aqui da cela, tá? Isso aqui é nitidamente chupado, no bom sentido, inspirado no David Gibbons. Isso foi ótimo, porque dá uma sensação de continuidade na narrativa extraordinária. Então, eu costumo dizer que na história em quadrinho, se eu vou dar a nota de 0 a 10, 60% é a arte. 60% aqui já está atingido. Então isso aqui já vale só pela arte do Gary Frank, como essa daqui já valeria só pela arte do David Gibbons, tá? Mas aqui é a história do Alan Moore, né, gente? Maravilhosa. Geoff Johns não decepciona, faz um trabalho muito competente, muito sério, com um desafio muito maior do que o do Alan Moore, mas muito maior, porque o Alan Moore partiu do zero, era tudo da cabeça dele. Ele tinha liberdade de fazer o que ele queria e ele fez, e ficou muito bacana. Aqui não, aqui é um desafio maior, porque é um autor que vai trabalhar num universo criado por outro, no caso, Alan Moore. Geoff Johns tem toda a competência do mundo para fazer isso e pegou esse resgate do universo de Watchmen, aproveitando o que ele achava mais interessante e trazendo para cá. Ele tentou fazer, e paralelo a isso, trazendo o universo da DC para um questionamento, depois do Renascimento, né? Dos Renascimentos, né? O 952, aquela coisa toda que a DC nos últimos 20 anos, sei lá, passou por uma série de reformulações, né? Buscando todas as reformulações, quer dizer, virou uma grande equação, né? Enquanto que o do Alan Moore foi pura criatividade, aqui não, aqui foi uma equação matemática. Ele tinha que trabalhar para atingir diversos objetivos. Resgatar os personagens, e ajustar a cronologia da DC Comics e ainda botar a criatividade dele para funcionar. Tá. Então a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, assim, negativa, é que não dá para ler o Relógio do Juízo Final sem ter lido o Watchmen. Não dá. Impossível, tá? Não dá mesmo. Você tem que ter lido o Watchmen, de preferência várias vezes, para você entrar e embarcar aqui no Relógio do Juízo Final, tá? A narrativa é bem truncada, é bem complexa, é adulta, não é para criança, tá? Quando eu costumo, sempre explico isso, gente. Literatura adulta, quadrinhos adulto, não tem nada a ver com violência ou sexo. Não. Isso qualquer criança entende. Violência a criança entende e sexo a criança entende. O que o adulto precisa? Precisa ter o adulto para entrar nesse tipo de literatura aqui? É ter bagagem, é ter capacidade analítica, é ter capacidade de extrapolação. Ou seja, você está lendo, mas está enxergando um pouco além. Tá? A narrativa aqui é bem confusa, ela faz idas e voltas no tempo, ela busca uma série de referências do universo DC. Outra coisa que também é legal, se você é um leitor antigo da DC Comics, que conhece essas reformulações, essas milhares de reformulações que o universo DC vive sofrendo, você também vai curtir um pouco mais o Relógio do Juízo Final. E o que eu tenho também que destacar para vocês? Bom, o que eu tenho que destacar agora, o final, a crítica final que eu tenho a fazer sobre isso aqui, tudo aqui, por um lado, a leitura é um pouco cansativa de tão confusa que ela é. Ela é extremamente confusa, você vai ter que ler várias vezes cada capítulo para começar a pegar as pistas que ele vai largando em cada capítulo. Cada capítulo é fundamental, não dá. Sem ele você não vai entender o que vem a seguir, tá? E frequentemente você ainda vai ter que fazer uma busca em referência de personagens, porque tem muitos personagens sendo citados aqui, mas muitos personagens desde a Sociedade da Justiça da América, lá dos anos 30.
tá? Dos anos 40, 38, né? O Super-Homem nasce em 38 e tal. Ele mexe com tudo isso aí, com a criação de cada um daqueles super-heróis dos anos, a partir do Super-Homem, né? O Super-Homem é praticamente uma das molas fundamentais dessa história aqui, tá? Quem é fã do Super-Homem, inclusive, vai adorar isso aqui. O Super-Homem é resgatado pelo Geoff Johns, tá? Com muita força, com muita importância, tá? Ele é uma das molas centrais. A outra mola central, logicamente, são duas molas, uma delas é o Super-Homem e o outro, é lógico, é o Dr. Manhattan, o personagem super poderoso aqui de Watchmen, que é fundamental para o que acontece aqui, tá? Então, de um lado você tem dois personagens muito fortes, muito impactantes, só que um extremamente dramático, um extremamente indiferente com a visão da humanidade, com tudo que a humanidade representa. Ele é completamente cético, ele representa aquele super-herói que entrou na moda nos anos 80, que é aquele personagem que eu não estou nem aí para a humanidade, eu quero que se dane, eu estou pensando em mim, eu estou tentando resolver os meus problemas, os meus dramas, tal. Então é de um egoísmo gigantesco, e você tem do outro lado o Super-Homem, que o Geoff Johns resgata aquela essência do Super-Homem, que é sensacional, que é a questão da esperança, da salvação, tá? Existe alguém que ainda está preocupado em ajudar os outros, em salvar os outros, e essa é a figura do Super-Homem, e o Geoff Johns, com toda a competência que ele tem, respeitou e conseguiu trazer isso aqui como fundamento para essa obra aqui, tá? Então, além de tudo que eu já falei sobre a obra, para concluir, eu tenho que dizer o seguinte: enquanto que o Watchmen é cínico, é hipócrita e é muito negativo sobre o universo dos super-heróis e, por consequência da própria humanidade, traça aqui um retrato bem triste da humanidade, o Geoff Johns faz uma conexão, faz um elo muito bem feito com essa negatividade do universo do Alan Moore, do Watchmen, e traz para um universo sem negar as mazelas que o Watchmen se refere aqui. Ele mantém. Só que ele diz no final, ele tem no final uma mensagem de nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Só depende de nós mesmos a possibilidade de mudar as coisas, tá? Então, eu acho essa obra muito interessante, muito legal, mas eu digo sinceramente para vocês, eu já li ela duas vezes, talvez três, não, duas vezes, e eu ainda não entendi tudo o que ele faz referência aqui, tá? É realmente uma obra para você ler várias vezes, e cada vez que você ler, você vai perceber um detalhezinho maior, e conforme você vai se familiarizando com esses personagens que ele mexe aqui, principalmente os da DC Comics, né? Porque o universo do Watchmen é um universo pequenininho, são 10 ou 12 personagens, não passa disso. Agora o universo da DC Comics é gigante, né, gente? Tem mais de 100 personagens, né? E ele vai mexer desde da trindade mais famosa, né? O Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, mas ele vai mexer com personagens bem lá do fundo do baú e vai trazer todos eles aqui, alguns com destaque, outros com muito pouco destaque, mas eles participam. Quase todo o universo da DC Comics está participando aqui do relógio do juízo final. Então, realmente, o meu veredito é esse, tá? A leitura é difícil, é complexa, você tem que ter uma bagagem boa, você tem que já ter uma maturidade boa, tem que ter uma bagagem boa de DC Comics para poder curtir o relógio do juízo final. Mas se você tiver, essa obra é fundamental, é espetacular mesmo, mas pode ter certeza, você vai ter que ler algumas vezes para começar a entrar profundamente nesse universo aqui. No universo que agora une o universo do Watchmen com o universo da DC Comics. E com essa nova visão que o Geoff Johns traz aqui para o universo dos super-heróis, que começa na visão negativa do Alan Moore, mas vem para uma visão de esperança, até positiva, do Geoff Johns. Até a próxima.